vas a entregar? Vale, no está mal. Entonces yo ahorita, entonces digo yo que llegue a la casa. Dime saludos a la molacha que tienes allí. Para entendermos como seriam elaborados esses projetos culturais, onde o foco é a arte do grafite, seria primeiramente necessário nós conhecermos um pouco da sua origem, conhecermos um pouco da história do grafite. O que é arte urbana? A arte urbana são intervenções que abrangem diferentes formas de manifestações artísticas, como pinturas, grafites, esculturas, apresentações de caráter teatral, musical ou circense, cartazes, estátuas vivas, entre outras apresentações realizadas em um ambiente público. E quais seriam esses espaços? São ruas, edifícios, casas, túneis, viadutos. São espaços que interagem diretamente com o público que passa por esses lugares. Além desses que eu citei, vamos ver mais alguns outros. Apresentações circenses, cartazes, dança, grafite, esculturas, estátuas vivas, stencil, instalações, música, manifestações literárias, pintura, o picho, sticker art e teatro. Qual a importância da intervenção urbana? O propósito que norteia a prática da arte urbana é justamente trazer acessibilidade, visibilidade e contemplação de uma arte que antes era apenas expressa em lugares ditos consagrados, restrito apenas a uma parcela da população. E quais são mesmo esses lugares? Vamos ver então? Para os artistas, a arte urbana não precisa de um movimento cultural nem de reconhecimento para acontecer. Ela só precisa da rua. Mas por meio da arte urbana é possível despertar reflexões no público passante, bem como comunicar lutas, protestos e denúncias que abrangem questões sociais e políticas.
origem da arte urbana? Segundo registros na história, pode-se dizer que a arte urbana surgiu na Grécia pré-socrática por meio dos aedos, cantores homéricos que discursavam em versos e música, a fim de envolver o público com sua melodia. Na Idade Média, a arte urbana era transmitida por meio dos trovadores, artistas da nobreza responsáveis por recitar versos, melodias, poesias e histórias cantaroladas nas festas das cidades e nos palácios. Já na década de 70, a arte urbana marca a presença na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, com uma característica mais dinâmica e temporária. No Brasil, os primeiros traços da arte urbana apareceram por volta da década de 70, mais especificamente na cidade de São Paulo, por meio da arte urbana expressa em grafite nas paredes das casas, edifícios e túneis. Vale comentar que a arte urbana expressa em grafite surgiu em um período muito turbulento no país, marcado pelas repressões e censuras causadas pela ditadura militar no Brasil. No início, não se tinha preocupação estética com as imagens e desenhos, bastava apenas que elas fossem legíveis e forma a transmitir a inquietação e insatisfação da sociedade. O que é a cultura hip hop? Hip hop é uma cultura popular que surgiu entre as comunidades afro-americanas do subúrbio de Nova York na década de 1970. A música é a principal manifestação artística do hip hop, que também tem na dança e no grafite forte representação. Dos Estados Unidos, a cultura hip hop se espalhou pelo mundo. No Brasil,
A cidade de São Paulo é aquela com maior número de adeptos com uma relevante produção artística. Embora existam algumas traduções da expressão hip hop, como balançar os quadris, nesse caso o vocábulo hip em inglês tem a conotação de o que está na moda, acontecendo nesse momento, e hop seria um movimento de dança. E ainda de acordo com registros norte-americanos, o termo hip hop é na verdade o som da cadência da marcha dos soldados, que foi comparado ao ritmo dos MCs no palco ao lado dos DJs ao preferido rap. O hip hop teria sido registrado pela primeira vez em 1979 na gravação da música Rapper's Delight do grupo Sugar Hill Gang. Mas a expressão hip hop não tem uma única fonte e diversas figuras têm um alegado da sua criação, como o DJ Lovebug, Starsky, Afrika Bambaataa, Keith Cowboy, Wings e Grandmaster Flash. História do hip hop no Brasil. O disco Hip Hop Cultura de Rua é o que marca a chegada do movimento no Brasil. São vários os rappers que participam do álbum, e entre eles Taíde e DJ1, até hoje principais nomes do hip hop nacional. Mas a cultura hip hop chegou primeiro ao Brasil através do break dance. Antes do álbum, o hip hop brasileiro tinha seu espaço nas ruas de São Paulo. Em sua maioria, jovens negros moradores das periferias de São Paulo, trajando roupas diferentes, largas e coloridas, com óculos escuros e rádios nas mãos, assustaram os comerciantes e as pessoas que passavam por ali. Após serem expulsos da rua por lojistas e policiais, os jovens passaram a se encontrar no Largo São Bento, ali no centro de São Paulo. A partir daí, suas letras foram recheadas de protestos, mais imagens começaram a ser produzidas, mais dançarinos apareceram e DJs compondo novas músicas, pois agora o ponto de encontro era fixo. Características e elementos do hip hop. O hip hop tem 4 elementos principais: o rap, o DJ, o breaking, praticado pelos b-boys e b-girls, e a arte do grafite. Quando o hip hop surgiu, concentrava-se nos disc jockeys que criavam batidas rítmicas. Eram pequenos trechos de música com ênfase em repetições. Posteriormente, foi acompanhada pelo rap, identificado como estilo musical de ritmo e poesia, junto com as danças improvisadas como o break, o popping e o locking. Desde o início do hip hop na década de 1970, o DJ é quem toca a música em encontros e festas, enquanto que o grafite tem sido a parte mais artística e perseguida dessa subcultura. Entre as diferentes manifestações artísticas do movimento hip hop, a música se insere com o papel principal, com DJs, MCs, mestres de cerimônias e do rap. O breakdance tem sido e é uma dança com movimentos um tanto complexos e transgressivos, e o termo MC foi reservado para mestres de cerimônias agora chamados de rappers. Afrika Bambaataa cunhou o termo hip hop nos anos de 1970, embora anos depois KRS-One quisesse unificar os elementos hip hop nesses 4 pilares que eu já citei aqui para vocês. Desacreditou, agora vai passar vontade. Eu tô crescendo, não é novidade. Eu tô muito além, desafiando a gravidade. Olha como eu tô suave, bright. Desacreditou, agora vai passar vontade. Eu tô crescendo, não é novidade. Eu tô muito além, desafiando a gravidade. É só ligar a TV que você vai entender. É só a história triste, poderia ser você. Na vida, mano, esse é o proceder, tá no contrato. Seja esperto, jamais seja um rato. Eu tô cansado dessa rotina, adrenalina. Os caras usam todo dia e falam que essa merda não vicia. É muito triste esse sentimento, foi preciso eu perder pra entender que a vida é uma dádiva, não precisa ser explicada, a malandragem é viver. Mas O rap, comercializado nos Estados Unidos, desenvolveu-se tanto por dentro como por fora da cultura hip hop. Começou com as festas nas ruas nos anos de 1970 por jamaicanos e outros. Eles introduziram as grandes festas populares em grandes galpões, com a prática de ter um MC, que subia no palco junto ao DJ e animava a multidão, gritando e encorajando com as palavras rimadas, até que se foi formando o rap. A origem do rap veio da Jamaica, mais ou menos na década de 1960, quando surgiram sistemas de som, que eram colocados nas ruas dos guetos jamaicanos para animar bailes.
Esses bailes serviam de fundo para os discursos dos toasters, autênticos mestres de cerimônia que comentavam nas suas intervenções assuntos como a violência das favelas de Kingston e a situação política da ilha. Sem deixar de falar, é claro, de temas mais polêmicos como sexo e drogas. No início da década de 1970, muitos jamaicanos foram obrigados a emigrar para os Estados Unidos, devido a uma crise econômica e social que se abateu sobre a ilha, e em especial o DJ jamaicano Kool Herc. Rap em inglês, também conhecido como Rapped, é um discurso rítmico com rimas e poesias que surgiu no século XX entre as comunidades afrodescendentes nos Estados Unidos. É um dos pilares fundamentais da cultura hip-hop, de modo que se chame metonimicamente e de forma precisa hip-hop. Pode ser interpretado a capela, bem como um som musical de fundo, chamado beatbox, caixa de batida. Os cantores de rap são conhecidos como rappers ou MCs, abreviatura para mestre de cerimônias. Clive Campbell, também conhecido como Kool Herc e DJ Kool Herc, é um DJ jamaicano, considerado um dos fundadores da cultura hip-hop em razão do fato de que suas block parties, festas do bairro, bloco em português, no bairro do Bronx, em Nova York, têm estabelecido o formato e congregarem os elementos daquilo que depois viria a ser conhecido como cultura hip-hop. Sua produção de disco de funk, especialmente de James Brown, contribuiu para a cultura das gangues violentas do Bronx, como a popularidade emergente da música disco durante a década de 1970. Em resposta à reação dos dançarinos do país, Campbell começou a isolar a parte instrumental do disco, o break, e mudar de um break para outro constantemente. Com a aceitação da música rap nos meios sociais mais recentes, dos últimos 20 anos, a palavra rap se encontra atualmente online, sendo um neologismo popular do anacronismo para rhyme and poetry, rima e poesia. Porém, apesar da associação com poesia e ritmo, o significado da palavra rap não é um anacronismo em si, mas descreve uma fala rápida que precede a forma musical, de ritmo e poesia, e significa bater. A palavra rap é usada no inglês britânico desde o século XVI, especificamente significando say, dizer ou falar, contar um conto, desde o século XVIII. Fazia parte do inglês vernáculo afro-americano nos anos de 1960, significando conversar, e logo depois disso, no seu uso atual, denota o estilo musical. Como exemplo do significado erudito da palavra, em inglês podemos citar um vendedor em um ambiente comercial que esse está vendendo a falação dele para a venda do produto. Você pode dizer que essa falação é o rap. Usado como em That's Hip Hop ou That Is My Rap, significando esse é o papel dele ou o meu papo. O rap nesse exemplo é a ideia que alguém quer vender a explicação em si, o papo. Na atualidade, os MCs utilizam como base batidas de outras músicas habilmente extraídas pelos DJs, ou base montadas eletronicamente ou ainda instrumentos tocados por músicos. Um recurso muito presente no rap são os samples, que são pequenos pedaços de outras músicas, covers e inseridas digitalmente numa nova música. Os samples tanto podem ser da parte instrumental de uma música como podem ser de vocais. Inicialmente, os temas das letras giravam em torno de assuntos como festa e diversão, que aos poucos foram substituídos por outros temas, como as desigualdades sociais e o combate ao racismo. 20 anos depois, se tornou um dos estilos musicais mais populares em todo o mundo, sendo muito difundido principalmente nos Estados Unidos, na França, no Japão e no Brasil. Represento aonde vou, do jeito que eu sou, não importo de fome, sinto o meu valor. Eu meto a mala, fute depressa, camisa cortada, perna, lenço na testa enraizada. Fica de cara, fala quando me vê. Olha os caras, vou te disparar, fazer o quê? Vai ser humilde demais pra ver o que ele faz. Olha com nojo de você e do seu pai. Malinha mesmo, com bagagem cheia de orgulho. Malinha mesmo, levando meu filhote junto. Vai vendo porque eu não tô com você. Aqui é mala demais. uma para uma, homem go, uma para uma, homem go, e vem com mais assim, uma para uma, homem go, uma para uma, homem go, joga a bola.
jogador, joga bola, corocondô, joga bola, jogador, joga bola, corocondô, joga bola, jogador, joga bola, corocondô, joga bola, jogador, joga bola, corocondô. Desse jeito, DJ Max pra arriscar. Satisfação, muito obrigado a todos, valeu mesmo. Prazer estar aqui com vocês. Furiar, DJ Max pra arriscar. É DJ Max pra arriscar. É DJ Max, é DJ Max. Barulho pra furiar. Vou falar agora um pouco do movimento rap no Brasil. O rap surgiu no Brasil em 1986 na cidade de São Paulo. Os primeiros shows de rap eram apresentados no Teatro Mambembe pelo DJ Theo Werneck. Na década de 1990, o rap ganha as rádios e a indústria fonográfica começa a dar mais atenção ao estilo. Os primeiros rappers a fazerem sucesso foram Taíde e DJ 1. Logo a seguir começaram a surgir novas caras no rap também, no rap nacional, como os Racionais MC, Pavilhão 9, Detentos do Rap, Câmbio Negro, X e Dentinho, Planet Ramp e Gabriel Pensador. Quando foram os primeiros shows de rap nacional? Bem, como já citei para vocês, tudo acontecia em um teatro, o Teatro Mambembe. Um dos primeiros a fazer esse estilo musical foi o DJ Theo Werneck. Então esse foi o início do rap nacional. Com o passar dos anos, o movimento só ganha força a cada dia e já nos anos 90, o rap nacional começou a ganhar as rádios, principalmente a indústria fonográfica. E diante de todo esse crescimento do rap nacional, surgiram os primeiros rappers no país, que foram, como já citei aqui também, Taíde e DJ 1. Esses foram os primeiros a ganhar, na realidade, destaque nacional com o rap. Como já citei também para vocês, a partir daí surgiram grupos, que são os destaques, são aqueles grupos mencionados, Racionais MCs, Pavilhão 9, Detentos do Rap, Câmbio Negro, X e Dentinho, Planet Ramp. Alguns desses grupos não existem mais, só que a grande maioria ainda está aí, fazendo ainda mais sucesso em todo o território nacional. O estilo do rap tem como principal característica ser forte, onde mostra de forma música, os protestos de todas as pessoas mais necessitadas do nosso país. É um estilo musical que é usado para fazer uma forma sadia de protesto. Os primeiros grupos do movimento do rap nacional se reuniram no final dos anos 80 na Galeria 24 de Maio, como também na Estação São Bento do metrô de São Paulo. Ambas são consideradas o berço do movimento punk no país. Mas no ano de 1988 foi lançado o primeiro álbum de rap nacional. Álbum esse que tinha como título Hip Hop Cultura de Rua. Esse álbum foi lançado pela gravadora Eldorado, que teve a produção de 2 integrantes do grupo Ira, o Nazi e o André Junk. O Brasil é um país bastante diversificado, onde abrange uma série de gêneros, raças, culturas e, por que não, estilos musicais diferenciados. Sendo assim, o rap é um dos estilos que fazem parte do país e o rap nacional tem grande destaque em todos os lugares. O rap começava então a ser utilizado e misturado por outros gêneros musicais. O movimento Mangue Beat, por exemplo, presente na música de Chico Sá e Nação Zumbi, fez muito essa mistura. Como eu já citei, o rap começou mais precisamente no ano de 1960 e foi ganhando destaque no Brasil no ano de 1986, ano que surgiu o movimento nacional. Muitas foram as dificuldades encontradas pelas pessoas que praticavam esse estilo musical, já que era taxado como um tipo de música violenta e principalmente de periferia, que já era o preconceito se mostrando para todos. Nos dias de hoje, o rap está incorporado no cenário musical brasileiro. Venceu os preconceitos e saiu da periferia para ganhar o grande público. Porém, o rap não perdeu sua essência de denunciar as injustiças vividas pela pobreza das periferias das grandes cidades.
Nascido nos anos 70 no Bronx, em Nova York, o break, também conhecido como break dance ou b-boy, foi criado pelas comunidades negra e latina com o objetivo de pacificar disputas territoriais na região. Os jovens logo começaram a se distanciar das gangues de rua e a violência deu lugar às batalhas entre as crews, grupos de dançarinos que juntavam suas habilidades em disputas para definir quem apresentava os movimentos mais espetaculares dançando ao som do hip hop, funk ou breakbeat. O break dancer, break, b-boy ou b-girl, é o nome dado à pessoa dedicada ao breakdance. No início, o breakdance era utilizado como manifestação popular e alternativa de jovens para não entrar em gangues de rua, que tomavam Nova York em meados da década de 1970. Atualmente, o breakdance é utilizado como meio de recreação ou competição no mundo. No Brasil, no início da década de 80, as turmas de dançarinos começaram a se reunir em frente à estação São Bento do metrô de São Paulo para treinar passos de break e batalhar. Com o surgimento do hip hop em São Paulo, os jovens começaram a receber informações do movimento que estava acontecendo em Nova York. Nas ruas de São Paulo, grupos de periferia começaram a se reunir na Galeria 24 de Maio e, como já citei aqui, na estação São Bento do metrô, para escutar as músicas vindas do Bronx, acompanhados de novos passos de dança. Os primeiros frequentadores do local foram os dançarinos de break, que se reuniam para treinar os passos de breaking e participar de batalhas. Um dos grandes percussores do estilo foi Nelson Gonçalves Campos Filho, o Nelson Triunfo, que ficou conhecido como um dos principais dançarinos do país.
Para qualquer pessoa que se pergunte o que é grafite, fala-se de rua, de muros, de desenhos e escritos. Alguns vão estabelecer uma diferença brutal entre pichação e grafite. Outros apenas não vão gostar, repudiando com a argumentação do emporcalhamento da cidade. Para compreendermos os pensamentos divergentes, precisamos também entender de onde nasceu essa expressão artística. O nome deriva do italiano graffiare, que significa algo parecido com a nossa concepção de riscar. Grafite, palavra popularizada, tem o significado de marcar ou escrever em um muro ou em uma parede. A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. Com o passar do tempo, as inscrições simples feitas inicialmente pelos grafiteiros foram ganhando contornos, cores e formas. Já nos anos 60, na cidade de Nova York, jovens provenientes do bairro do Bronx começaram a espalhar suas marcas nas paredes da cidade utilizando tinta em spray. Desenhavam imagens de protesto contra a ordem social, dando início a um grande movimento de arte urbana. Um ano-chave para o grafite foi em maio de 1968, quando na capital francesa surgiu um movimento contra a cultura que usou os muros para escrever trabalhos de caráter político ou mesmo poético. O aparecimento do grafite na idade contemporânea se deu na década de 1970 em Nova York, nos Estados Unidos. Alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade e, algum tempo depois, essas marcas evoluíram com técnicas e desenhos. O grafite está ligado diretamente a vários movimentos, em especial ao hip hop, porque esse grupo viu na arte de rua uma linguagem para denunciar a opressão e a condição desfavorecida vivida por uma minoria que tentava ter voz, ou seja, o grafite reflete a realidade das ruas. A primeira exposição inteiramente dedicada à arte do grafite foi realizada em 1975 em Nova York, no Artists Space. 6 anos mais tarde, Diego Cortez, um cineasta e curador de arte americano, organizou outra exposição que foi importantíssima para o movimento, intitulada New York New Wave. O grafite, então, toma lugar de veículo artístico de comunicação, sendo identificado como proveniente de todo um desenvolvimento cultural. Para a galera que muitas vezes se opõe ou seleciona o que é piche e o que é grafite, é importante pensar que quando se soma o viés desestabilizador com as mãos de uma população estigmatizada, torna-se necessária a reflexão do resultado desse processo nos dias de hoje. O picho ou grafite muitas vezes são simplificados e suas nomenclaturas são utilizadas para definir o que é ilegal e o que é legal. A versão ilegal é mostrada como ação decorrente de violações de normas. Basicamente seria grafitar em paredes ou muros e que o dono não gostaria de receber um grafite.
Normalmente acontece na calada da noite de forma rápida e objetiva. Com o grafite tomando diversos espaços urbanos, não só as ruas, em segmentos influenciadores, foi tomando uma preocupação estética muito mais forte, o que possibilitou a existência de um tipo socialmente mais tolerado. Mas é apenas no Brasil que o ato de pichar é considerado diferente do ato de grafitar. Os meios de comunicação com o tempo começaram a se apropriar da cultura e do estilo hip hop. E alguns agentes artísticos facilitaram a aceitação e a divulgação de representações que oscilavam frequentemente entre a concepção de arte e a de vandalismo. Dentre os grafiteiros, talvez o mais célebre seja Jean-Michel Basquiat, que no final de 1970 despertou a atenção da imprensa nova-iorquina, sobretudo pelas mensagens poéticas que deixava nas paredes dos prédios abandonados de Manhattan. Posteriormente, Basquiat ganhou o rótulo de neo-expressionista e foi reconhecido como um dos mais significativos artistas do final do século XX. Os trabalhos de Basquiat incluíam tipicamente palavras ou frases curtas e, de fato, algumas peças consistiam apenas da palavra escrita. Vamos ver algumas dessas obras. O grafite ingressou no país no final da década de 1970, especialmente no estado de São Paulo, influenciado pela cultura norte-americana. Vale lembrar que vivíamos um período marcado pela censura provocada pela ditadura militar. Por isso, os grafiteiros foram extremamente corajosos e transgressores. De São Paulo, a arte foi se espalhando aos poucos para outros estados do país. Vamos conhecer agora os nomes de alguns dos grandes artistas do grafite brasileiro contemporâneo? O divisor de águas entre a intervenção com imagens e as poesias textuais foi Alex Balauri. Esse artista de família italiana nasceu em Asmara, Etiópia, em 1949 e morreu em 1987, no dia 27 de março, na cidade de São Paulo. Era considerado pelos amigos como um andarilho urbano, que sem receio algum perambulava durante o dia ou madrugada dentro pelas ruas da cidade, procurando espaços e superfícies ideais para seus desenhos. Sua primeira intervenção foi a imagem de uma porta extraída de um catálogo da fábrica de carimbo Dulcinea Limitada. As figuras de borrachas eram impressas com anilina em sacos de padarias e supermercados. Rapidamente, ele tatuou sua bota por toda a cidade. Em seguida, reproduziu diversas vezes a imagem de uma pantera negra inspirada na história em quadrinhos Jim das Selvas, de Alex Raymond. Uma luva, televisão, o jacaré de uma famosa grife, carrinho de supermercado, o anjo e o diabo de outra grife também foram imagens espalhadas pelos muros. Produzia máscaras simples com a predominância do contorno da figura para construir imagens com elementos cotidianos, como telefones, frutas, objetos de consumo, como geladeira, rádio, cachorrinho. Mas a obra que mais se destaca na sua produção é a série A Rainha do Frango Assado, que também foi tema de instalação apresentada na 18ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1985. Sua obra foi apresentada na retrospectiva Viva Valauri, realizada no Museu da Imagem e do Som, o MIS, em São Paulo, em 1998. Rainha do Frango Assado, seu variado repertório de imagens
rapidamente ganhou um vasto público nos bairros da classe média paulistana, como Pinheiros, Vila Madalena e Bexiga. As grandes características do trabalho de Alex Balauri é o interesse de resgatar o passado, o apropriar-se das imagens e a reconceitualização dos significados e as intervenções no cenário urbano. Produziu silhuetas e figuras utilizando tinta spray sobre moldes e papelão. Morou em Nova York entre 1982 e 1983. Durante esse período também fez grafites nos muros da cidade. Balauri veio a falecer no dia 26 de março de 1987 e desde 1987, o dia seguinte da data do seu falecimento, o 27 de março, é comemorado pelos artistas e simpatizantes do gênero como o Dia Nacional do Grafite. Na cidade de São Paulo, a data já foi oficializada através da Lei Municipal 13.903, proposta pelo vereador Odilon Guedes e assinada em 4 de novembro de 2004. Vamos ver algumas de suas obras. Uma ditadura que os jovens acreditavam que não durariam 2 anos, mas que perpetuou-se por mais de 20, surgiu o primeiro coletivo de arte do país. Em uma época onde as ruas estavam tomadas de medo, 3 jovens embalados pela possibilidade de conquistas democráticas começavam a repensar o espaço público, que há anos estavam tomado pela repressão militar. O Tupi Não Dá teve seu nome retirado do verso do poema de inspiração modernista de Antônio Robert de Moraes. Você é tupi daqui ou tupi de lá? Você é tupiniquim ou tupi não dá? O grupo Tupi Não Dá era composto inicialmente por José Carratu, estudante da USP, Milton Sogabe, professor da FAAP, e Eduardo Duar. O grupo durou cerca de 8 anos e chegou a ter 9 integrantes, sendo apenas uma mulher, Cláudia Reis. Inovou na cena do grafite ao introduzir o giz, acentuando a efemeridade das obras, além do látex aplicado com rolinhos. Formado também predominantemente por estudantes universitários de classe média, era um grupo que se reunia pelo prazer de pintar coletivamente. Com um foco diferente do que se presencia nas ruas hoje, o grupo tinha como cerne de suas ações sempre um contexto social vinculado a espaços públicos, um constante diálogo com os poderes institucionais, sendo a arte instrumento político e a cidade seu principal suporte. Posteriores à época de artistas como Balauri, o Tupi Não Dá teve como inspirações o movimento antropofágico e também o concretismo de nomes como Oiticica, Lígia Papri e Clark. Uma tradição puramente brasileira que fez o movimento se distanciar dos padrões clássicos do grafite. É outra referência importante quando o assunto é o grafite em São Paulo. O grupo realizou performances e grafitagens pela cidade durante toda a década de 1980. Vamos ver algumas obras desse coletivo e depois uma entrevista com o Círio Cozzolino, um dos componentes do Tupi Não Dá?
participei da primeira geração do grafite, né, em São Paulo, com o grupo Tupinambá. Então eu ingressei no grupo por volta de 86, 87, era um grupo que já existia, a gente tinha ateliê na Vila Madalena, né? E eu morei na Europa uma época, voltei e aí eu entrei nesse grupo e trabalhei durante uns 3, 4 anos, trabalhamos juntos. E a gente foi meio pioneiro mesmo nas ocupações da cidade, né, em São Paulo. Então o Beco do Batman foram os primeiros grafites, foram nós que fizemos. Depois o túnel da Rebouças também a gente fez, entre outros, né? E é isso. Eu continuo ainda nesse trabalho, fazendo, hoje é street art, hoje é pintura mural, os nomes mudaram, mas o ímpeto é o mesmo, é fazer arte urbana, arte mais democrática, uma arte que todo mundo possa ver, uma arte que não intimide as pessoas, você não precisa ir no museu para ver, você não precisa ir numa galeria, você está na rua, você está vendo arte. É isso. E a ideia de você participar, né, usar o grafite como que é uma arte, né, e uma arte de rua, por que você preferiu? Como é que você chegou assim ao ponto de falar, não, mas eu quero que essa arte seja vista por todos, né? Como que você chegou nisso? Olha, a minha formação é de artista até acadêmico. Eu fiz Faculdade de Belas Artes, né? Aí eu fui para a Europa, fiz Faculdade de Belas Artes em Paris. Mas ao mesmo tempo que rolava esse trabalho de ateliê que a gente fazia na escola, dentro da faculdade, tinha um grupo de artistas, mesmo lá na Europa, onde eu comecei, uma inquietação, né? Era o começo, era um movimento punk também, então a gente queria fazer uma arte meio de protesto também, né? Uma coisa assim, antissistema, né? Uma arte antissistema, uma arte que não fosse fechada para galeria e que as pessoas comprassem seus quadros, põem na sala. Então a gente queria uma coisa que extrapolasse isso, né? Uma arte mais rock and roll possível, né? Então a gente começou a ir para a rua mesmo. Então foi uma tendência dos anos 80, né? Nos Estados Unidos tinha o Keith Haring, o Basquiat, né? Kenny Scharf. Na Europa tinha também o de Rosat, Boarron, Combas, esses artistas todos. E nós éramos o núcleo latino-americano assim, na Europa, e a gente fez barulho lá também. Mostramos o nosso trabalho. E é isso aí, a ideia é ocupar, né? Ocupar lugares vazios, ociosos. Então a gente fazia muita coisa assim do tipo, ia em prédio abandonado, então a gente pintava todo o prédio. E não tinha nenhum intuito não tinha Instagram, não tinha Facebook, a gente pintava e largava lá, não tinha essa ideia nem de registrar, porque registrar era caro, né? Fotografar era caro, você tinha que ter negativo, você tinha que revelar, tudo isso era caro para nós, para os artistas jovens. Então a gente era uma coisa espontânea, a gente ia, fazia e ia embora, né? Convidava meia dúzia de amigos para ver e tchau. E assim, no seu trabalho artístico, você tem alguma referência histórica assim, do mundo das artes? Olha, as minhas referências são várias, né? Eu sempre gostei das artes dos impressionistas, expressionistas, todos esses artistas que eu estudei, né? Mas da turma, assim, acho que eu gosto mais Van Gogh, gosto do Gauguin muito, sabe? E depois, mais tarde, eu conheci o Keith Haring, né? Eu trabalhei até de assistente para ele numa Bienal em Paris, né? E, enfim, aí era todo um grupo de artistas jovens que tinham a minha idade, então eu me identificava com eles, né? Era o pessoal que tinha 20 e poucos anos, né? Estava fazendo arte e estava sendo reconhecido, que era uma coisa muito
inédita, assim, né? Artista jovem ser reconhecido no mercado, na crítica, né? E isso foi muito legal. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz algumas exposições individuais, né? Eu fiz a parte daquela exposição que chama Como Vai Você, Geração 80, onde revelou a Beatriz Milhazes, o Daniel Senise, o Leonilson. E a gente sempre teve essa ideia de fazer ateliês coletivos, né? Então, eu sempre trabalhei em grupo. Nunca trabalhei sozinho, assim. Agora que eu tenho um ateliê que eu vivo sozinho, mas até os últimos 20, 30 anos eu sempre tive ateliê coletivo. Então a gente sempre teve uma ação coletiva, né? Então até o grupo Tupi, antigamente chamava Tupi Não Dá, que é tudo junto, Tupi Não Dá. Hoje a gente só chama Os Tupis, né? Com Y. A ideia de trabalhar junto é uma coisa de dissolver o artista, o ego do artista, né? Porque o artista é um cara muito egóico, né? Então, você trabalhar em grupo é uma vontade de você dissolver o teu ego, né? O teu egoísmo, vai, na arte. Então, a gente pinta junto, a gente pinta 6 mãos na mesma tela, na mesma parede. E não tem uma combinação, a gente vai fazendo, é uma coisa de freestyle que a gente chama, né? Vai fazendo, um interfere no trabalho do outro, às vezes um apaga o trabalho do outro, essas coisas acontecem. Então é uma coisa que hoje até tem vários, né? Muita gente trabalhando no coletivo, né? E é uma novidade, que dos 80 para cá que isso começou a acontecer, né? E assim, você trabalha com personagens. Eu estou olhando aqui as suas obras, eu estou vendo que você tem os seus personagens, alguns que você já conhece. O que é para você esses personagens? O que ele reflete em você, esses personagens? Olha, acho que para mim, eu sempre trouxe essa coisa do Walt Disney para o meu trabalho, Hanna-Barbera. Eu passei minha infância vendo TV, né? Como todo garoto. E é uma forma de resgatar até a minha infância. Então, assim, de manter a alegria, manter aquele astral que eu tinha quando eu era criança. Você, né? O Picasso sempre falou que toda criança é artista, né? O problema é quando você envelhece e você tentar manter essa criança em você, né? Então, acho que a minha arte é uma busca disso, você tentar manter a criança que tem dentro de você. A partir dos anos de 1980, as atuações dos coletivos começaram a diminuir e os grupos vão se desfazendo. Com o movimento hip hop surge nos Estados Unidos pautados em uma estética radical, agressiva para os ouvidos e olhos refinados da cultura dominante. Os grafites eram realizados em prédios públicos, vagões de metrô, em muros privados, assustando a população americana. Em São Paulo, a cena se deu de maneira semelhante. A primeira separação entre as letras das pichações e os grafites se dá entre as décadas de 1970 e 1980, com os escritores apaixonados pela assinatura e os artistas do stencil. A pichação como movimento vai se cristalizando em uma luta estética por espaço e comunicação entre os jovens que se afirmam e pensam o território como código abstrato por toda a cidade de São Paulo. Vista de maneira negativa pela mídia, essas intervenções no espaço urbano foram se metamorfoseando para letras coloridas e impactantes. O hip hop trouxe cor e uma nova forma para as pichações. As tags Through Up, Peace, Wide Style, 3D, Freestyle são estilos que proporcionaram outro caminho para o movimento da pichação. No Brasil, a luta pelo retorno do regime democrático se dá nas ruas, entre 1980 e 1981. Diversos líderes sindicais do ABC paulista foram presos após greves históricas. Bombas explodem na sede da OAB e no Rio Centro. Em São Paulo, a Praça da Sé é novamente invadida. O dia 25 de janeiro de 1984 estava chuvoso e cinza como seu contexto. Mas isso não impediu que milhares de pessoas fossem às ruas gritando "Direta já!". Bem perto dali, na rua 24 de Maio, vários jovens da periferia de São Paulo
embalados pelo break, rap e o grafite americano, se reuniam para dançar, pintar e cantar. Era um movimento hip hop em cena. Os primeiros grafiteiros atuavam principalmente no centro da cidade, local onde o número maior de pessoas pudessem visualizar suas intervenções. Os grafites realizados pelo movimento hip hop em São Paulo não podem ser pensados de maneira isolada. Algumas de suas temáticas são ligadas ao movimento. Os artistas que surgiram são muito importantes, mas por questões históricas podemos pensar em alguns artistas representantes da velha guarda do grafite, como por exemplo, os Irmãos Gêmeos, com os personagens amarelos e os bombes. A mistura da arte plástica com o mundo do circo de uma maneira lúdica e as peculiaridades dos desenhos e letras fora do padrão de Vitti. Os desenhos livres dialogando com as letras de Tinho. Letras magistralmente desenhadas com wide style de Binho. Graphics foi introduzido na cultura hip hop através das picapes como DJ, deu vida a seus personagens. Espeto, mais um artista que representa a primeira geração de grafiteiros do Brasil que surgiu após o fim da ditadura militar. A forma de organização dos artistas é variada, mas podemos destacar uma forma de coletivismo artístico, as crews. As crews foram e ainda são os principais locais de discussão e atuação entre artistas. Breaks, grafiteiros, DJs e MCs são coletivos artísticos que propunham intervenções em suas comunidades. Era comum encontrar oficinas de grafite, de discotecagem, rap, discussões políticas e trocas de experiências. Porém, em São Paulo, diferente de outros países, os artistas do grafite ligados ao movimento hip hop ou que se originaram dele são destacados mais pela atuação individual do que coletiva. Os estilos do grafite hip hop e as pichações começaram a ter uma demanda comercial, seja pelo mercado das artes ou pela mídia com seu apelo estético juvenil. Os coletivos e artistas que emergiram das periferias de São Paulo não se destacam somente pelas carências de seus bairros, mas pela potência de suas criações. Em 2 décadas, as artes de rua, em particular o grafite, se expandiram pelos muros no mundo e invadiram museus e galerias sofisticadas, e a capital paulista transformou-se num grande museu a céu aberto, com a vontade de se renovar espontaneamente ao sabor da criatividade individual e coletiva de um número considerável de criadores. São muitos nomes, artistas, grupos, tendências que seria impossível citar nomes sem cometer graves injustiças. A cidade possui hoje uma impressionante rota do grafite que ilustra avenidas, ruas, becos e vielas nas regiões centrais, bairros e periferias. Vamos conhecer alguns artistas que fazem parte da origem do grafite em São Paulo, mas não necessariamente vieram da cultura hip hop, e que são grandes mestres do grafite. Celso Guittari, poeta do grafite. No início da década de 1990, Guittari se juntou ao Maurício Vilaça, Oséias Duarte, Júlio Barreto e Rudinilson, entre outros artistas, reforçando o time que manteve hasteada a bandeira do Dia do Grafite, tornando-se um dos seus principais entusiastas. Com intensa produção, é reconhecido como um dos artistas de rua mais atuantes e influentes nas últimas 2 décadas. Na adolescência, ele pichava com canetão, ônibus e banheiros públicos. Uma torneira com gotas enormes em forma de bola foi sua primeira piração visual. A metáfora do conta-gota continuou com as pílulas espalhadas pelos muros da cidade, já com o stencil, técnica da qual é um dos grandes especialistas. Fiel aos preceitos da pop art, Celso ressignifica os elementos da cultura de massa com uma crítica à inversão de valores expressas em personagens como TV Nauta, Homem com a Cabeça de TV e os Cabeça de Carro. Ele acredita que o seu grafite é uma crônica visual da vida urbana. Além de pintar, Guittari é historiador do grafite e educador. Publicou o livro O que é Grafite? Como educador, é um dos pioneiros na realização de oficinas de capacitação em grafite. Ozzy, mago pintor da Pauliceia. Oséias Duarte iniciou na arte do stencil pelas mãos dupla de Alex Baulaudi e Maurício Vilaça nos idos de 1980. Um dos poucos que atravessaram décadas seguintes, sobrevivente como cidadão e artista competente. Então, eu sou o Ozzy, sou artista urbano já faz algum tempo, há uns mais de 30 anos, sou um precursor da arte urbana.
moro e vivo aqui em São Paulo e comecei a pintar na rua por volta de 84, finalzinho de 84, começo de 85. Né? Então, assim, acompanho esse movimento de street art, arte urbana, grafite, pichação desde o começo. Então, assim, ainda estou vivo para ver essa expressão aí acontecer de uma maneira muito legal nessa cidade. E, Ozzy, por que você escolheu essa arte, o grafite? Acho que não fui eu que escolhi, mas assim, foi uma necessidade de mudar algumas coisas na minha percepção de como é a arte, né? Eu tive um contato com um cara em 1981, que esse cara ele já pintava na rua, foi um dos primeiros a ter esse insight de pintar imagem nos muros e paredes. E aí, por sorte, eu tive esse contato lá em 81, na primeira exposição que ele fez num espaço oficial, que foi lá na Pinacoteca. Nessa época eu fazia aula de modelo vivo lá na Pinacoteca. Né? Antigamente tinha essa maravilha acontecendo lá. Então, acho que eram 2 vezes por semana, e aí o cara que cuidava da oficina não, desse curso, que era o Marcelo Nietzsche, ele falou, estou com um amigo aqui que está fazendo uma exposição, quero que vocês conheçam para ter um diálogo, ter um contato. Né? Acho que quando eu entrei na sala lá, eu falei, não, eu conheço o trabalho desse cara, não sabia quem era, porque o trabalho dele era anônimo, era o Alex Valauri, o precursor de toda essa onda que veio depois. Então, ele começou no finalzinho dos anos 70 e atuou bastante durante os anos 80. Né? E a técnica dele era stencil. Fiquei apaixonado pela maneira como ele tinha a habilidade de lidar com esses signos. Né? E foi assim que eu tive esse contato. E aí, nessa época, eu estava como todo artista no começo de vida, né, tateando, né, tentando ver um caminho, um jeito, né, então tentando estudar um pouco da arte, estudar um pouco de desenho, ver como é que era isso. E aí, assim, em 84 eu já estava não com uma carreira, mas já estava tentando me enfiar no meio dos artistas e tal. Aí participava de um coletivo naquela época, e esse coletivo fez uma intervenção ali na passarela subterrânea da Consolação, que tem ali do lado do cine, onde é o Cine Belas Artes. Aquilo ali era um lugar muito sujo, muito imundo, e ninguém passava por ali por conta do lugar ser maltratado. Como era uma passagem pública, aí a gente pediu autorização para a prefeitura para fazer uma ocupação ali naquela época. E aí foi a minha primeira estreia na rua. Mas essa vontade eu já tinha, né, de fazer coisa na rua, mas não sabia como e de que maneira fazer. Então por incrível que pareça, passou um maluco, e esse maluco colocou um bilhetinho no meu trabalho dizendo que meu trabalho era incrível, que eu tinha direito a fazer um evento na galeria dele. Falei, nossa, porra, que legal. E aí esse cara, ele tinha uma casa, ele transformou a casa dele num espaço cultural, isso lá em 85, acho. Foi isso, 85. Mais radical da cidade, então acontecia de tudo que você podia imaginar lá. Performance, show de música, exposição de arte contemporânea principalmente, mas assim, de uma maneira bem anárquica, né? Não era nada convencional. E aí lá esse cara chamava Maurício Vilaça, era um articulador, um cara bem conhecido na época, e um grande articulador de movimentos e artistas. Aí fui lá, fiz uma exposição lá, fiz uma instalação mesmo, uma ocupação na casa, e lá conheci de fato o Alex. Aí eu conheci o Alex ali e ficamos amigos, né? E aí ele falou assim, muito legal o teu trabalho, muito bacana, mas acho que o
grande barato da arte é você dialogar com as pessoas. E para dialogar com as pessoas, você tem que estar na rua. Falei, se me ensinarem, eu vou para a rua, né? Como é que faz, né? E aí eu aprendi a fazer a técnica do stencil com eles, fiz assistência com o Maurício durante um tempão, né? E sabe, estava na rua, mas era uma coisa inconsequente, assim, era farra mesmo, diversão, né? Sair com os amigos, beber, fumar maconha e correr da polícia, né? Mas que nem o Alex tinha muito essa questão do ativismo, né? Você também tinha essa questão do ativismo por causa do período também. Não, sim, claro, já era uma desobediência civil, um maluco sair pintando o que não é dele. Então a gente tomava isso como uma atitude como uma desobediência mesmo do sistema, porque naquela época o artista novo como eu não tinha acesso a nada, absolutamente nada, entendeu? Ainda mais pobre da Zona Leste, lá do Fundão, né, periférico, né? E aí acho que a gente tinha que tomar alguma atitude e tomar esse espaço, né? E o único espaço que sobrava mesmo era a rua, né? Então, assim, mas aquilo era um problema porque a gente na época vivia ainda o finalzinho da repressão política, o sistema ditatorial tomando conta ainda, e a polícia que tomava conta da cidade era assim, carniceira, porque era a rota, era a polícia do Maluf, né? Então ainda vinha um resquício lá do último secretário de segurança, que foi Erasmo Dia, que foi um demônio, um cara, assim, terrível, foi terrível esse momento com esse cara na polícia, né? Então a gente pegou esse rabinho final, eu peguei o rabinho final, né, do processo de dissolução da ditadura, mas se a gente não fizesse nada por uma sociedade totalmente retrógrada, né? Desconfiada, né? Tentando sair de um sistema que ninguém estava satisfeito, né? Que era esse sistema, né, de domínio pela arma, né? pelos militares. Então, assim, qualquer atitude suspeita na rua era, sabe, chamados de subversivos. E a palavra subversivo, ela tinha um peso, assim, impressionante, porque desde pequeno eu ouvia falar, tem um fulano aqui na vila que é subversivo. A gente já falava assim, nossa, o cara deve ser o demônio, né? Imagina. Então eu, pelo menos, cresci com essa percepção de que ser subversivo era ser uma coisa do mal mesmo, né? Heavy. E a população naquela época tinha essa percepção, essa sensação. Então assim, vamos ser subversivos, né? Desde que seja com arte e diversão, né? Foi isso, né? Foi isso. Muita repressão, mas ao mesmo tempo a gente tinha um horizonte muito aberto, muito amplo pela frente, né? Então isso que me movia bastante. Entendi. E assim, como é o seu processo criativo, né, para você fazer todo o seu trabalho com o stencil? Não, então, assim, o meu processo criativo, ele passa por várias situações, né? Assim, coisas que eu acho que eu quero fazer comentário, por exemplo, uma situação, um personagem, né? Uma atitude, né? Da sociedade, porque meu trabalho ele lida um pouco com comportamento, né? E eu fico criticando, eu tento fazer uma crítica bem humorada, irônica sempre, né? De uma maneira que não fique pesada, porque a gente já vive num momento bem pesado. Mas normalmente é isso, é sempre uma maneira de eu fazer um comentário sobre um momento, uma época, uma situação, um personagem ou alguma atitude de alguém que aconteceu, ou uma atitude da sociedade, né? Um pensamento que é muito vigente. Aí eu falo, não, né? Isso não funciona, não é assim, não é para mim.
Então, meu processo é por aí. Atualmente, meu processo agora, eu voltei no tempo, estou voltando no tempo, estou tentando resgatar uma história que eu fiz em 86, que foi meio que montar uma história da arte na rua. Então, estou retomando um pouco esse trabalho. Meu trabalho agora está com muita referência sobre a arte, porque eu estou cansado, né? Chega, entendeu? Não quero ser ativista, não quero ser subversivo, não quero, sabe? Eu cansei de tudo isso, né? Então, assim, né? Mas eu não consigo dar uma cutucada, né? Então eu sempre procuro cutucar. E mesmo quando eu estou trabalhando com esses elementos da arte, que eu digo assim, a arte desde da Renascença até agora, até a arte contemporânea. Porque todo esse movimento, ele passa pela cultura humana marcando certos momentos, né? Então, assim, se você estudar a história da arte, você vai ver ali todos os movimentos que aconteceram na humanidade, eles passam por ali, fazem, sabe, a arte constrói uma história, a arte ajuda a construir essa história e dá uma base filosófica para a gente pensar sobre os assuntos, né? Mas ao mesmo tempo eu quero questionar, né? Então eu faço essa brincadeira de trazer o de lá da frente para agora, para depois, para esse momento atual, fazendo crítica ao sistema que está acontecendo aí atualmente, o que acontece normalmente, né? Na forma de comportamento, principalmente dos jovens, que na verdade a minha intenção é quase didática, né? Ampliar o horizonte do espectador que não está acostumado a ver arte, a grande arte, sei lá, a arte, né, clássica, né? E trazer para a contemporaneidade, né? Trazer para agora, né? Para os dias de hoje, né? Entendi. Então quer dizer que os seus personagens têm a ver então com um reflexo que você vê da sociedade, é isso mesmo? Sempre. Não tem, eu não consigo abstrair tanto. Eu não tenho essa capacidade de abstração, né? Eu tenho capacidade de elucubração, porque eu fico elucubrando jeitos e maneiras de misturar as coisas, né? Isso é o que eu sempre fiz. E você está falando assim que com relação ao stencil, né, os materiais, você digitaliza e passa para o papel, como funciona? Então, atualmente meu trabalho é totalmente digital. Ele é totalmente digital, mas o fazer, a maneira de fazer, ela é totalmente analógica, entendeu? Aí assim, eu desenho tudo no computador, imprimo isso em folhas grandes de plotter, ou o que seja, né? Às vezes eu mando cortar no laser, que é o jeito mais rápido de você poder trabalhar. Que hoje, por exemplo, coisas pequenas eu não consigo fazer mais na visão, né? Corte. Mas a grande maioria dos meus trabalhos é tudo cortado à mão. Então eu corto todos os stencils. E tem uns bem complicados, né? Bem complicados, que eu faço tudo na mão, né? Então assim, é uma arte que usa da tecnologia para ser produzida de uma maneira completamente analógica, né? Então tem a mão ali, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, mas isso parece adesivo. Não, mas não parece adesivo, é pintado. Né? Mas é que o acabamento fica tão fino, tão bom, que não parece, né? Não parece um stencil tosco, né? Até quando eu quis fazer um stencil tosco, não saiu tosco. E você estava falando da história, né, da arte, você tem alguma referência com relação à história da arte? A referência que eu tenho, eu tenho assim, eu sou tão curioso que no finalzinho dos anos 90, isso foi isso, acho que em 90, 91, não lembro agora, não me recordo se é 92, eu consegui uma façanha, eu consegui fazer o curso de História da Arte, né, pós-graduação lá na FAAP, que era uma coisa que eu queria muito entender, entendeu? Entender o que é a história, o que é a história.
Então, assim, aí eu fiz esse curso, né? Então aprendi exatamente o que era, como é que era, entender quais eram os processos que aconteciam e terminavam acontecendo se tornando uma escola a partir de movimentos políticos e sociais. A arte caminhava para um lado, caminhava para o outro, tal. Tudo isso me interessava muito. Então tive que fazer história da arte, fiz lá 2 anos e pouco de pós-graduação. E assim, mas não sou expert em história da arte. Foi mais por curiosidade para poder ter fundamento no meu processo de trabalho. Sim. E assim, Ozzy, você tem os desenhos a um determinado tamanho, e como é que você faz para passar isso, para transferir isso para uma empena? Então, aí assim, o processo até que é simples, né? Porque você trabalhando com digital, você pode ampliar o tamanho que você quiser. O problema é a execução, né? A execução. Então, assim, hoje a gente tem ferramenta boa, tem acesso a tecnologia simples até, né? Então, normalmente eu uso o plotter que tem uma boca de 90 por 200 metros de papel. Então, assim, é uma folha de papel com 200 metros. Mas aí tem uns problemas, né? Tem uns problemas que você tem que resolver. Se você ampliar um desenho para uma empena no papel de 200 metros, você não vai conseguir. Então você tem que dividir esse desenho em partes e organizar isso de uma maneira coerente e correndo o risco de pedaços ficarem com tamanhos diferentes. Entendeu? Então, assim, aí é um processo técnico complicado e chato, que é sempre tudo muito chato. A técnica de stencil é chata, por isso que são poucos caras que fazem stencil, né? Então, tem esse jeito de fazer. Então, você divide o trabalho em partes menores, que também para manipular é muito complicado. Quanto maior mais complicado fica de você fazer essa manipulação para cortar o stencil. Porque ainda assim, o stencil que eu faço, ele ainda vai uma camada de filó. Então, são 3 etapas, né? O desenho, a impressão e o corte. Mas aí, para finalizar tudo, para não rasgar, para não perder as partes internas do desenho, que a gente chama de ilhas, né? A gente fixa um filó em cima, que é um outro trabalho. Passar o filó, colar o filó, virar o papel e tirar todas as pontes, porque como a gente trabalha com pontes para ligar as ilhas, precisa ser eliminada essas pontes para o desenho ficar limpo. Então aí é um outro trabalho, virar o desenho e ficar com o estilete ali tirando todas aquelas pontes, né? Então, assim, o grande trabalho do stencil é o antes, o depois da pintura é a alegria. Então, aí, assim, para você entender, para cada área de cor, eu preciso de um stencil, de uma matriz, eu chamo de matriz. O pessoal chama de máscara, mas eu digo que é matriz. Porque o stencil, na verdade, é uma técnica de impressão, como é a xilogravura, como é a gravura convencional, vamos dizer assim. E ele está mais próximo do silkscreen. Okay? Se você for estudar silkscreen, você vai ver que a técnica é muito parecida. Então eu tenho para cada área uma cor, para dar o reflexo, o brilho, né? Agora você viu aqui como isso é pequenininho? Nossa, é muito detalhado. Nossa. Né? Porque o desenho é pequeno, né? Então você viu ali a base de fundo da blusa do personagem. Agora, se você chegar de perto, você vai ver que também é bem detalhado e bem pequeno as pontes, as partes. Nossa, muito, que demais, gente. Isso tudo eu cortei na mão. Nossa. Então, assim, eu tenho um fundo e no fundo eu tenho uma cor.
Nesse caso são 4 cores. A roupa. Então assim, tem o brilhinho do olho, a luzinha do laço na cabeça, aqui o brilho do laço, a segunda cor da blusa, né? E essa aqui pertence ao personagem. E aqui, aquele amarelinho que eu te mostrei é um colar, aqui é o fundo do colar. E aqui é o fundo do laço que vai na cabeça do personagem. Muitas peças. Então o que eu tenho aqui? Isso aqui é uma cor de pele. Essa é a cor mais clara. Essa aqui é a luz. Aqui é a segunda cor, que é o bege mais escuro da pele. Gente, aí você acaba trabalhando com sombra e luz, não é isso? Sombra e luz. E aqui é a sombra escura. Ah, que bacana. Nesse caso, esse trabalho tem um texto. Que é um texto que se trabalha, é um retrato da Frida. E eu achei um diário dela. E ela tem uma poesia, e eu escrevi essa poesia no contexto do trabalho. Como se ela estivesse pichando essa poesia na rua. Aqui é a calça, que eu tenho uma cor. E a outra cor não sei onde tá. São 3 cores. Não sei onde eu botei. E aqui é o traço. Dá uma olhada de perto para você ver. Nossa senhora! Nossa, é muito detalhado. É um trabalho muito artístico. Então, o que eu faço? Olha que lindo! Gente do céu! Eu imprimi isso no plotter, colei aqui no cartão e recortei. É como eu falei, é muito difícil você ter essa questão do espaço, do vazio, do preenchido. Não, é muito simples. Você sempre trabalha com negativo. Tá. O stencil sempre trabalha com negativo. Mas também é possível trabalhar com os positivos. Tem vários artistas que trabalham os positivos. Eles pegam os positivos, pintam e depois vão tirando a cor. Passa preto, depois vem com branco. Posso ver novamente o finalizado? Você quer ver a obra? Ah, eu quero ver a obra. Ó, isso aqui é inédito. Hein? Sério? Ai, meu Deus. Não apresentei pra ninguém ainda, nem mandei lá pro pessoal da exposição. Que lindo! Muito lindo.